Queridos amigos Luz do Mundo e Céu da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E no vídeo anterior, a gente conversou sobre conselho de ética em Brasília, e aí eu tive cuidado, de antes de conversar isso com vocês, de ler a Ética de Aristóteles, E assim, eu quero conversar com vocês também sobre o pronunciamento dos artistas, da Cássia Kiss, do Alexandre Nero e do Tonico Pereira, durante a entrega do troféu. Então, assim, da TV Globo ali no programa do Faustão. E antes de conversar com vocês, eu tive o cuidado de ler a Ética do Spinoza, E aí, se Aristóteles já é, a Ética do Aristóteles já é uma leitura gratificante e maravilhosa, a Ética do Spinoza, do abençoado Spinoza, ela é extasiante, E aí, assim, eles partem de dois universos diferentes, Aristóteles, na Grécia, politeísta, de vários deuses, que é o sistema religioso da época, 5 séculos antes de Jesus, Aí ele desenvolve, uma série de questões com relação ao comportamento, E aí, assim, que o ser humano ele vai sempre buscar, o agradável, e o prazer, e vai se distanciar do sofrimento, Aí Spinoza, ele reafirma essa questão do Aristóteles, Mas Spinoza é um outro contexto, São 17 séculos depois de Jesus, 17 séculos depois de Jesus. E Spinoza, ele é judeu, E assim, então ele faz isso pela perspectiva, do monoteísmo, Então, é extasiante para nós que somos admiradores e devotos, do Deus único, Então, assim, aí, o Spinoza, também reafirmando outras questões do Aristóteles, diz que a nossa felicidade, vai ser completa, por meio do conhecimento, do raciocínio, E aí que entra, a questão do pronunciamento da Cássia Kiss, Eu admiro a Cássia Kiss, considero ela, desculpe aí, os fãs da Fernanda Montenegro, mas eu considero a Cássia Kiss, a melhor atriz da emissora, E assim, e não só ela, assim, também gosto muito da Claudinha Abreu, gosto muito da Andréa Beltrão, gosto muito da Camila Pitanga, da Drica Moraes, E assim, tem as meninas da nova geração, que eu não recordo muito o nome, mas aquela dupla lá que faz as dançarinas do cantor funk da novela Regra do Jogo, eu acho elas também, assim, são grandes promessas, Mas assim, a Cássia Kiss, na sua reivindicação legítima, E assim, quase um desabafo, Ela fala que os governantes precisam se questionar o que é ser governo, Porque assim, ela considera, se deixou implícita que ela considera a atuação dos governantes insuficiente, E assim, só que ela não especificou se é governante municipal, estadual ou federal, Mas assim, a gente sabe que essa crítica ela é relevante para as 3 esferas administrativas, Mas, e também ela não especificou se é executivo
o legislativo, né? Porque o governo engloba, né, os dois poderes, né? E aí, ela fala da questão da educação, que, né, muitas pessoas, muitas vezes, acabam sendo presas, né? Então, assim, por falta de oportunidades de emprego, né? Por falta de oportunidades dignas de manter o seu sustento e suprir as suas necessidades, né? E ela atribui isso a uma ausência de educação, né? E, assim, ela está totalmente correta nisso, né? Só considero um equívoco da parte dela, né? E aí, o Spinoza, ele fala que o nosso sofrimento vai ser menor quando a gente transitar do pensamentos inadequados, né, para os pensamentos adequados, né? Então, assim, em resumo, o que Spinoza diz é o que o Evangelho diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Ela fala que os governantes são quase, né, empregados nossos, né? E aí que é um grande erro, né? Um pensamento inadequado, porque os governantes, né, eles não são empregados, né? Muito menos quase empregados, né? Os governantes, eles são autoridades, né? Então, no sistema republicano, como é o Brasil, como é a nossa Constituição, e democrático, né? Nós temos o direito, né, de escolher os nossos líderes, né? E aí, assim, é totalmente incoerente você escolher um líder e você querer mandar nesse líder, né? Você precisa escolher um líder, você tem liberdade para escolher um líder, né? E depois ajustar o seu comportamento de acordo com a direção que esse líder aponta, né, junto com a sua equipe, né? Se é um bom líder ou um mau líder, né? Claro que a gente vai questionar, a gente vai pressionar, né? É totalmente legítimo essas pressões, é totalmente legítimo essas reivindicações, né? E para que esse líder, né, tenha menos chance de errar, é que existe o legislativo, né, para fiscalizá-lo, né? Então, assim, para que ele não haja por capricho, né, contra os interesses da população, né? Então, assim, por isso que existe o legislativo é muito importante, né? Então, assim, os governantes jamais serão nossos empregados. E se a gente ficar pensando dessa maneira, que é o pensamento inadequado, a gente vai estar sempre sofrendo, né? Porque a gente vai ter uma expectativa inadequada, né? E aí a gente vai estar sempre se decepcionando. O que acontece com a decepção, né? A coisa mais nociva, funesta, é que as pessoas se afastam da política, né? Não participam, né? E perdem as esperanças, né? Não participando, aí os cargos administrativos estarão sempre à mercê de oportunistas, né? E aí se torna aí eterno essa nossa mágoa e a nossa necessidade de protestar, né? Então, assim, agora a gente tem que pensar que essa educação, né, ela, no Brasil, né, ela acontece mais pela emissora, pela própria emissora, né, do que pelas escolas, né? Então, assim, eu há muito tempo acredito que se tivéssemos bons professores, né, teríamos políticos melhores, né? Mas as pessoas no Brasil, nós temos uma tradição longa de analfabetismo, né? Então, assim, e as pessoas absorvem mais informação pela oralidade, né? Que aí a televisão cumpre bem essa função de trazer informação, e ela que seria responsável, né? De trazer informações, conteúdos com qualidade, né? E informações relevantes, né? Só que a gente vê, né, que o caráter da Globo, né, o perfil da Globo, é um perfil manipulador, né, e se orgulha de manter essa manipulação e vende esse serviço aí a quem puder pagar mais aí no leilão, né? Então, assim, essa alienação que a maioria da população sofre é por conta da própria emissora, né? Então, assim, a educação é importante, mas a influência da emissora é muito mais, né? Até pela sua excelência de
de imagem, né, sua estrutura técnica e a sua produção artística também, né, que é assim, conta aí com uma constelação, né, enorme aí de grandes talentos, né, do Brasil, né. E assim, bom, é claro que isso fascina, isso encanta, né. Agora, o Alexandre Nero, né, ele vai lá e refuta a Cássia Kiss, até considero de uma maneira deselegante, né, e desnecessária, né, dizendo que a gente precisa de menos opinião e mais conhecimento, né. Depois ele completa a ideia dele, dizendo que 500 anos de problema não se resolve em 5, né. Bom, é claro que não se resolve em 5, mas a gente também não pode ter disposição para ficar esperando mais 500 anos, né. Então, assim, e na política, na democracia, né, quem é que tem o conhecimento pleno das coisas, né? As pessoas têm todo o direito de manifestar suas opiniões, né? E, assim, o que a gente chama de conhecimento, né, na verdade, é uma opinião mais duradoura, mais próxima da essência das coisas, né? Mas a gente tem opiniões mais fugazes, né? Que aí são influenciadas, né, pelas informações que são circuladas pelo jornalismo, né, da emissora e até pela transversalidade que as novelas abordam, né? Então, assim, aí, assim, muito feliz, né? Foi aí achei muito iluminado o Tonico Pereira, né? Falar que, assim, o governo, né, não é só executivo, né? E aí, se a gente quiser um bom governo, a gente precisa preencher, né, o legislativo com membros, né, que representem, né, as nossas ideias, né, que possam corresponder, comprometidos em corresponder aos nossos anseios, nossas expectativas, né. Então, assim, foram 3 falas, né, complementares, né, mas, assim, né, só que houve um antagonismo do Alexandre Nero com a Cássia Kiss, né, e aí houve aí uma conclusão, uma solução, uma síntese com o Tonico Pereira, né? E assim, claro que isso faz parte aí do show de... o Faustão sempre teve essa mania, né, de querer moralizar, né, essas indiretas, ou às vezes diretas, né? Assim, muitas vezes até de perfil demagógico, né? Como ele conduz as coisas. Mas, assim, uma benção, né? Ter isso, né? Num espaço, né? De um programa de grande audiência, né? E a gente poder falar sobre isso, né? Então, assim, o Brasil vive um momento, né? Assim, muito profícuo, né? Ou fértil, né? Depende né, de quem redige, né? De quem se expressa. Mas sim, porque nossa república, ela está dando autonomia para as instituições, né? A gente está consolidando cada vez mais a nossa democracia. E claro que isso aí assusta, né, interesses, né, que há muito tempo se beneficiou, né, de uma falta de participação e falta de compreensão das coisas, né? E assim, a gente precisa lembrar que isso aí também é resultado do nosso momento tecnológico, né, que é a internet. Permitiu aí que as opiniões, as várias opiniões, sejam elas mais duradouras ou fugazes, né, pudessem ser compartilhadas aí, né, pelas mídias sociais, né. Então, assim, quero esclarecer para todos vocês, né, a gente continua falando, né, com respeito e doçura sobre essas coisas, né, e uma das primeiras coisas que o Evangelho, né, Jesus diz para os seus discípulos venha e veja, né. Eu só quis dar um gostinho para vocês da ética de Aristóteles e da ética de Spinoza, né, mas vocês terão, né, maior prazer, né, se vocês lerem, né, essas 2 obras, né, principalmente agora que falamos muito sobre ética, né, e também ler o Evangelho, né, não ficar aí sujeito ao fermento dos fariseus, né. Porque, né, assim, porque é do Pai, né, o domínio do universo, o dinamismo, né, e a mais elevada honra, né, assim seja, né, pelo bem do nosso querido Brasil.